Aos 92 anos, Petula Clark, a voz inesquecível por trás de sucessos que embalaram gerações, finalmente decidiu falar. Depois de décadas envolta em silêncio, longe dos escândalos e das manchetes sensacionalistas, a artista que encantou o mundo com seu carisma e elegância rompeu o véu que encobria partes profundas de sua trajetória. Neste vídeo, vamos revelar fragmentos ocultos da vida de uma estrela que, mesmo diante dos holofotes, carregava segredos difíceis de suportar. Histórias que envolvem amores jamais assumidos, decisões dolorosas impostas pela indústria do entretenimento e episódios que até hoje permaneciam enterrados sob a imagem impecável que o público sempre conheceu. Há detalhes aqui que não foram ditos em entrevistas, que ficaram guardados por respeito, por medo ou por simples cansaço. Mas agora, com coragem e serenidade, ela se permite contar. E você vai entender por que esse silêncio foi tão longo e por que as revelações são tão impactantes. Se você gosta de histórias reais, que trazem à tona o lado humano das lendas que marcaram a cultura mundial, aproveita para se inscrever no canal. A sua inscrição mostra para o YouTube que este tipo de conteúdo merece ser visto por mais pessoas e ajuda a manter esse trabalho vivo. Deixe o seu gostei se puder e se quiser apoiar ainda mais o canal, o Super Thanks está disponível aqui embaixo. Para quem não puder, só de comentar o que mais te surpreendeu, já faz uma grande diferença. Mas atenção, assista até o final, porque a última revelação vai te deixar com um nó na garganta e fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre Petula Clark. Nascida em 15 de novembro de 1932, em Epsom, no condado de Surrey, Petula Sally Owen Clark foi uma criança que já veio ao mundo sob o peso de um tempo conturbado. Filha de uma enfermeira dedicada chamada Doris e de um agente civil ferroviário chamado Leslie, ela cresceu em um lar modesto, mas cheio de sensibilidade, onde a música, embora não profissional, estava sempre presente como uma forma de acalmar os dias difíceis. Desde muito pequena, Petula demonstrava um brilho diferente no olhar. Seus pais, apesar de enfrentarem as limitações financeiras de uma Europa em colapso, tentavam preservar a infância da filha com livros, discos e pequenas apresentações improvisadas em casa, nas quais ela adorava imitar cantoras da época ou criar músicas próprias com melodias simples e letras inventadas no impulso infantil. Com o início dos bombardeios alemães sobre Londres e as regiões próximas, o clima de medo tomou conta do país. Petula, ainda muito pequena, passou a viver a realidade dos abrigos antiaéreos, onde famílias inteiras se reuniam esperando os ataques cessarem. Foi nesse ambiente tenso que sua voz começou a se destacar. Enquanto outras crianças choravam ou se encolhiam nos cantos dos refúgios subterrâneos, Petula cantava. Era sua forma instintiva de acalmar, de oferecer algum consolo, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo ao redor. Seu timbre doce e afinado encantava a todos, e não demorou para que ela chamasse a atenção de pessoas fora de seu círculo familiar. Em uma dessas noites nos abrigos, um produtor da BBC, presente por acaso, ouviu aquela menina de pouco mais de 7 anos cantando para distrair as pessoas do som ensurdecedor das bombas e imediatamente enxergou algo extraordinário nela. Foi assim, quase como um conto improvável, que a pequena Petula Clark teve sua primeira chance de cantar ao vivo na rádio britânica, em uma transmissão voltada aos soldados que combatiam nos frontes de guerra. Naquele momento, a BBC estava engajada em iniciativas que buscavam manter a moral dos soldados e da população através do entretenimento, e uma menina com a pureza e o talento de Petula era exatamente o que o país precisava para reencontrar algum alívio em meio ao terror. Sua primeira apresentação foi um sucesso instantâneo. A voz infantil, carregada de emoção e espontaneidade, foi como um sopro de esperança no rádio. Ela não apenas cantava, transmitia sentimento, um tipo de conexão genuína que encantava quem a ouvia, seja nos campos de batalha, nas fábricas ou nas casas atingidas pelo racionamento e pela dor. A partir daí, sua presença se tornou recorrente nos programas de rádio da BBC,
tanto como cantora quanto como atriz infantil em pequenas peças e esquetes cômicas. A rádio passou a considerá-la uma espécie de mascote da guerra, e Petula era levada para apresentações ao vivo diante de tropas e em hospitais militares, como forma de incentivo emocional. Era um papel que ela desempenhava com uma maturidade impressionante para sua idade, mas também com um peso que começava a se acumular silenciosamente dentro dela. Mesmo com o reconhecimento crescente, sua infância foi marcada por sacrifícios. O medo constante dos bombardeios, as restrições alimentares, as incertezas sobre o futuro e o início precoce no trabalho artístico criaram uma atmosfera de tensão ao redor de sua juventude. Petula raramente tinha tempo para brincar como as outras crianças. Entre ensaios, viagens e gravações, seus dias eram preenchidos por obrigações. A fama infantil, embora encantadora aos olhos do público, trazia consigo a responsabilidade de manter sempre um comportamento exemplar, de não errar, de não se abater. E isso? Com o tempo, se transformou em uma espécie de prisão emocional. Seus pais, embora orgulhosos do sucesso da filha, não tinham preparo para lidar com os impactos psicológicos de uma carreira tão precoce. Seu pai, em especial, começou a ver na fama de Petula uma oportunidade de estabilidade financeira, o que aumentou ainda mais a carga de compromissos em sua agenda. Ao invés de questionar se ela estava pronta, as decisões eram tomadas em torno da necessidade de aproveitar ao máximo aquela fase de exposição. Apesar disso, Petula continuava sendo uma menina gentil, doce e cheia de compaixão, com uma voz que parecia vir de outro tempo. Durante essa fase, ela também mergulhou de vez no universo cinematográfico. Atuou em diversas produções na Inglaterra e na França, se tornando uma presença constante nas telas. No entanto, foi na música que ela encontrou sua real vocação. Em 1964, sua carreira deu um salto gigantesco com o lançamento da canção Downtown, uma das músicas mais marcantes do século XX. Escrita por Tony Hatch, a música parecia feita sob medida para sua voz e seu estilo. Com um refrão contagiante e uma melodia envolvente, Downtown rapidamente conquistou as paradas de sucesso do Reino Unido, Estados Unidos e vários outros países. O single a transformou em uma estrela global praticamente da noite para o dia, abrindo portas para sua entrada definitiva no mercado americano. Algo raro para uma artista britânica na época, especialmente uma mulher. O sucesso de Downtown foi apenas o começo de uma série de hits que consagrariam Petula como uma das grandes vozes do pop internacional. Músicas como Don't Sleep in the Subway, I Know a Place, This Is My Song e Color My World reafirmaram seu talento e seu carisma, consolidando uma carreira sólida e respeitada. No entanto, ao mesmo tempo em que sua fama crescia, sua vida pessoal se tornava cada vez mais silenciosa e isolada. A agenda lotada de shows, entrevistas, turnês e compromissos com a imprensa e gravadoras a mantinha constantemente em movimento. De Londres a Nova York, de Paris a Tóquio, Petula se apresentava para multidões que a aplaudiam de pé, mas, ao final de cada espetáculo, voltava para hotéis solitários e quartos silenciosos. A solidão, mesmo no auge da fama, tornou-se sua companheira constante. Com a fama internacional vieram também pressões impensáveis. Petula precisava manter uma imagem impecável, quase etérea, como símbolo da classe, da elegância e da doçura britânica. Não podia demonstrar fragilidade, não podia falhar. Qualquer erro, qualquer palavra fora do lugar podia gerar um escândalo. Havia uma expectativa constante de perfeição ao seu redor, uma vigilância invisível que a impedia de relaxar ou de mostrar quem ela realmente era. Mesmo em entrevistas, sua fala era medida, seus gestos eram calculados, e sua presença parecia ensaiada, não por frieza, mas por proteção. Era como se ela tivesse criado uma personagem para lidar com o mundo, uma versão controlada de si mesma que conseguia resistir ao peso esmagador da indústria musical. Apesar disso, Petula nunca deixou de se entregar completamente à sua arte. Em cada música, havia uma parte de sua alma. Suas interpretações emocionadas, seu olhar doce e a maneira como se conectava com o público davam pistas de um mundo interno riquíssimo e, muitas vezes, triste. Com o tempo, ela começou a perceber que, mesmo sendo adorada por milhões, estava perdendo o senso de quem realmente era.
Não havia tempo para introspecção, para cultivar amizades duradouras ou construir vínculos mais profundos. As pessoas ao seu redor a viam como um produto, como uma marca, e não como uma mulher sensível que ainda carregava dentro de si os traumas da infância e as dúvidas de uma juventude roubada pela fama precoce. A sensação de deslocamento aumentava conforme os anos passavam. Em uma das poucas entrevistas sinceras que concedeu nos anos 1970, Petula confessou que às vezes se sentia como um pássaro bonito em uma gaiola de ouro. Tinha tudo o que a maioria das pessoas considerava desejável: fama, dinheiro, prestígio, mas, em troca, havia perdido sua liberdade de ser, de sentir e até de errar. Era constantemente empurrada para manter a imagem de estrela internacional, mesmo quando seu coração pedia por um tempo de silêncio, de recolhimento. Muitas vezes, se via sorrindo em programas de televisão enquanto lutava contra a tristeza interior. Seu casamento com Claude Wolff, embora duradouro no papel, começou a sofrer com a distância emocional causada pela rotina exaustiva. As viagens constantes os afastavam, e as demandas da carreira faziam com que momentos simples em família se tornassem raros. Petula, que sempre prezou pela discrição, jamais expôs publicamente os problemas conjugais, mas nos bastidores era sabido que o relacionamento caminhava mais por compromisso do que por paixão. Quando se fala de Petula, é comum que se pense primeiro em sua música, em sua elegância inconfundível e no legado artístico que atravessou gerações. No entanto, o que poucos conhecem é o lado pessoal, frágil e intensamente humano dessa mulher que, por trás do sorriso suave e das canções alegres, abrigava angústias que foram silenciadas por décadas. O amor, para Petula, nunca foi simples. Ela cresceu cercada por expectativas, responsabilidades e uma imagem pública que precisava ser cuidadosamente preservada. Isso fez com que suas decisões afetivas fossem moldadas não apenas por sentimentos sinceros, mas também por pressões externas e internas que limitavam sua liberdade de escolha. Ainda muito jovem, em meio ao turbilhão de compromissos e viagens, conheceu Claude Wolff, um executivo francês com quem viria a se casar em 1961. À primeira vista, Claude parecia ser o companheiro ideal, discreto, inteligente e compreensivo em relação à intensidade da vida artística de Petula. O casamento foi celebrado com sobriedade, sem alardes ou grandes festas, e por muitos anos manteve uma fachada de estabilidade e cumplicidade. A verdade, no entanto, era muito mais complexa. Petula revelou, já em idade avançada, que por trás das aparências havia uma distância emocional crescente entre os dois. A união, embora longe de ser escandalosa, era marcada pela ausência de diálogo profundo, pela solidão compartilhada em silêncio e por um sentimento constante de que algo essencial estava faltando. Mesmo tendo tido 3 filhos com Claude, ela sentia que o amor havia se transformado em conveniência, em uma estrutura montada para proteger sua carreira e sua imagem. Petula chegou a confessar que, por diversas vezes, fingiu estar bem apenas para preservar o bem-estar dos filhos e manter as aparências diante da indústria. Ela acreditava que, como mãe, tinha o dever de sustentar aquele vínculo, mesmo quando o afeto já não era mais o mesmo. Com o tempo, essa decisão pesou sobre seus ombros e sobre sua saúde emocional. A cantora também guardava um segredo que só anos depois teria coragem de compartilhar. Um relacionamento profundo, verdadeiro e impossível com uma mulher durante os anos 70. Em uma época em que a homossexualidade feminina era praticamente um tabu, especialmente dentro do universo conservador do show business, Petula se viu dividida entre o desejo genuíno e a necessidade de manter sua imagem inabalável. Ela descreveu esse amor como uma conexão pura, baseada na amizade, no carinho e em uma identificação emocional que nunca havia sentido antes. No entanto, ao perceber que assumir publicamente essa relação poderia destruir tudo o que havia construído com tanto esforço, optou por encerrá-la discretamente. Essa decisão, embora racionalmente compreensível, deixou uma cicatriz invisível. Em entrevistas recentes, ela revelou que nunca mais conseguiu se envolver com a mesma intensidade emocional. Disse, com os olhos marejados, que aquela foi a única vez em que me senti realmente vista. Mesmo nos relacionamentos de amizade e coleguismo artístico,
Petula enfrentava dificuldades para se abrir. A fama, embora repleta de aplausos e elogios, criava uma barreira invisível entre ela e o mundo real. Muitos se aproximavam por interesse, outros se afastavam por medo de não estarem à altura da figura pública que ela representava. Com o tempo, ela passou a manter uma distância segura das pessoas, desenvolvendo um comportamento reservado que a acompanharia por boa parte da vida. Era gentil, educada, mas raramente se deixava conhecer por completo. Nos bastidores, comentava-se que Petula era uma mulher de poucas palavras, que preferia os bastidores ao estrelato, os silêncios às declarações efusivas. Essa introspecção, embora admirável, também era fruto das feridas emocionais que acumulava desde jovem. O silêncio tornou-se sua forma de proteção. Em vez de escândalos, optava por desaparecer por um tempo. Em vez de confrontos públicos, escolhia o recolhimento. E foi nesse silêncio que amadureceu sua visão sobre o amor, o companheirismo e a vulnerabilidade. Ela percebeu que havia vivido boa parte da vida tentando se adequar às expectativas alheias, carregando culpas e renúncias em nome de uma carreira que, embora grandiosa, não a preenchia por completo. Em seus últimos anos, já com mais de 90, Petula passou a se permitir falar sobre essas dores com mais liberdade. Durante os anos 1960 e 1970, quando viveu o auge do sucesso internacional, Petula Clark sabia que era considerada uma exceção. Uma mulher britânica que dominava o mercado musical em diferentes línguas, que alcanava o topo das paradas nos Estados Unidos e que conseguia manter uma carreira ativa em múltiplas frentes, incluindo rádio, televisão e cinema. Mas essa posição, longe de vir sem custo, exigia dela um esforço redobrado. Em entrevistas que só vieram à tona décadas depois, Petula revelou que, para conquistar esse espaço, teve que recusar inúmeras propostas indecentes feitas por executivos influentes que, veladamente, condicionavam convites e contratos à submissão e à troca de favores. Havia sempre um preço, nem sempre explícito, mas insinuado. E muitas vezes esse preço era a própria dignidade, disse. Já com mais de 80 anos, em um raro desabafo, contou que certa vez, durante uma turnê nos Estados Unidos, foi abordada por um produtor de televisão que lhe garantiu um programa solo na grade semanal, desde que ela fosse mais receptiva nos bastidores. Petula, firme, recusou. A oportunidade desapareceu na semana seguinte. Esse tipo de pressão, embora silenciosa e cuidadosamente disfarçada, era recorrente. Mulheres como ela, que optavam por preservar a integridade e o controle sobre suas decisões, frequentemente pagavam o preço da marginalização em certos círculos. Eu sabia que estava abrindo mão de coisas, mas prefiro ter perdido contratos do que ter perdido o respeito por mim mesma, afirmou em uma entrevista. Outro episódio marcante, e talvez o mais emblemático de sua coragem, aconteceu em 1968, quando gravava um especial de televisão para os Estados Unidos, ao lado do lendário cantor Harry Belafonte. Durante a apresentação conjunta, em um momento de emoção, Petula segurou brevemente o braço de Belafonte enquanto cantavam juntos. Pode parecer um gesto banal, mas naquele contexto foi o suficiente para gerar um escândalo. Executivos da emissora exigiram que a cena fosse cortada, alegando que o contato físico entre uma mulher branca e um homem negro poderia ofender o público conservador do sul dos Estados Unidos. Petula, com firmeza, recusou o corte. Exigiu que a gravação fosse mantida como estava. Foi um ato simples, mas profundamente simbólico. Ela sabia que poderia perder patrocinadores, contratos e até apoio institucional. Mesmo assim, manteve sua posição. Ao ser questionada, anos mais tarde, sobre esse episódio, Petula foi direta. Era 1968. O mundo estava em chamas por direitos civis, e me pediram para apagar um gesto de carinho e igualdade. Eu disse não, porque dizer sim seria dizer que eu concordava com a segregação. Isso nunca! Esse momento ficou marcado na história da televisão americana como um dos primeiros atos públicos de resistência artística contra o racismo nas mídias tradicionais. E embora Petula não tenha capitalizado isso na época, preferindo não dar entrevistas sobre o caso, hoje ela reconhece que foi uma de suas atitudes mais importantes. Não ganhei nada com isso. Pelo contrário. Mas não me arrependo, declarou.
já aos 90 anos. Com o tempo, sua visão crítica sobre o mercado musical e as pressões vividas pelas mulheres no showbiz foi se tornando mais clara e mais contundente. Petula passou a falar abertamente sobre a diferença de tratamento entre artistas homens e mulheres, especialmente no que diz respeito à aparência física, à idade e ao comportamento esperado. Ela relatava que, enquanto colegas homens podiam envelhecer e continuar sendo tratados como lendas ou mestres, as mulheres eram gradativamente excluídas ou pressionadas a manter uma aparência jovem, muitas vezes irreal. Eu vi artistas brilhantes sumirem do mapa porque não cabiam mais nos padrões de juventude eterna que o mercado exige das mulheres. É como se só fôssemos valiosas enquanto somos desejáveis aos olhos dos outros. Depois disso, somos descartadas. Essa crítica, embora comum nos discursos feministas contemporâneos, ainda era incomum quando Petula a começou a expressar publicamente, especialmente vinda de uma artista veterana que por muito tempo evitou se envolver em debates políticos ou sociais. Outro ponto que a cantora abordou em suas declarações mais recentes foi o impacto psicológico da fama em mulheres jovens. Petula, que começou a carreira ainda criança, disse que o assédio emocional e os abusos de poder eram tratados como parte do jogo e que, por isso, muitas meninas cresciam acreditando que aceitar certas situações era natural. Fomos ensinadas a agradar, a sorrir mesmo quando não queríamos, a não dizer não. Isso nos quebrou, por dentro, muitas vezes. Mas ninguém via, e quando víamos outras mulheres sofrendo, sentíamos culpa por não poder fazer mais, ou medo de que fôssemos as próximas. Ela também demonstrou frustração ao relembrar como sua imagem pública foi moldada de forma tão controlada ao longo das décadas, a ponto de muitas vezes se sentir uma personagem. Durante anos, as pessoas achavam que me conheciam, mas conheciam apenas a ideia de mim. Aquela mulher que cantava músicas felizes, sorria, era elegante, mas que, por dentro, chorava por coisas que ninguém imaginava. Aos poucos, foi desconstruindo essa imagem. Passou a aparecer menos em programas de auditório, a recusar convites que a colocassem em papéis superficiais e priorizou projetos nos quais pudesse exercer sua liberdade criativa com mais profundidade. Participou de peças de teatro mais intimistas, gravou álbuns com repertório mais reflexivo e buscou um caminho artístico mais coerente com a mulher madura e consciente que havia se tornado. Durante os anos 1980 e 1990, o cenário da música popular passou por transformações radicais. Novos artistas surgiam com estilos diferentes. A tecnologia alterava a forma de produzir e consumir música, e muitos artistas que brilharam durante as décadas anteriores começaram a ser deixados de lado, mesmo com um legado consolidado. Petula, sempre versátil, tentou se adaptar, experimentando novos ritmos, revisitando antigos sucessos, participando de musicais e até arriscando projetos mais contemporâneos. Mas, aos poucos, foi sentindo que a indústria já não a enxergava com o mesmo entusiasmo. Para uma artista que viveu sob o olhar constante do público desde os 9 anos de idade, esse afastamento, ainda que natural, foi emocionalmente devastador, e mesmo que não tenha sido abrupto, o declínio da exposição midiática e da valorização comercial teve um impacto silencioso, porém profundo, em sua autoestima. Petula começou a sentir um esvaziamento interno, uma espécie de luto por uma parte de si que sentia estar morrendo lentamente. O ritmo frenético que a acompanhou por décadas deu lugar a longos períodos de inatividade profissional, e com isso vieram as primeiras crises emocionais mais graves. Em entrevistas posteriores, a cantora admitiu que passou por episódios de depressão que a deixaram reclusa por meses. Falou de manhãs em que não conseguia sair da cama, de dias em que sequer tinha vontade de ouvir música, o que, para ela, sempre havia sido uma fonte de refúgio e identidade. Disse que a perda gradual da relevância, associada à sensação de ter vivido sempre em função do público e raramente para si mesma, lhe provocou uma espécie de vazio existencial. Quando o palco ficou em silêncio, percebi que eu também estava em silêncio por dentro, confessou em um documentário intimista gravado já em idade avançada. Um dos momentos mais simbólicos dessa fase foi o longo hiato entre grandes projetos. Petula
que costumava lançar álbuns com frequência e participar de programas de televisão regularmente, viu-se, em certo ponto, sem convites, sem contratos e com pouca vontade de se autopromover. Foi quando decidiu se mudar para a Suíça, buscando paz, anonimato e um estilo de vida mais contemplativo. Lá, longe da agitação das grandes capitais europeias, começou a escrever memórias, relembrar cartas antigas, rever fotos da infância e refletir sobre tudo o que havia vivido. Esse isolamento voluntário foi, ao mesmo tempo, doloroso e necessário. Foi um período de mergulho profundo em si mesma, no qual ela enfrentou suas culpas, suas decepções e também suas verdades. Foi nesse tempo de silêncio prolongado que Petula se deu conta de quanto havia se calado ao longo da vida para preservar uma imagem pública. Começou a compreender, com mais clareza, o peso das renúncias que fizera, amores que não viveu, decisões que tomou para agradar os outros, momentos que fingiu estar bem apenas para não desapontar os fãs ou a família. As mortes de amigos próximos também marcaram essa fase. Perder artistas e companheiros de estrada como Cilla Black, Dusty Springfield e outros ícones da música britânica foi um golpe duro para Petula. Com cada adeus, sentia que partes de sua própria história iam desaparecendo. Sentia-se mais só, mais deslocada em um mundo que agora parecia girar em outra velocidade. Falava com carinho desses amigos, mas também com uma pontada de tristeza, como quem sabe que está ficando para trás. O luto, somado à sensação de invisibilidade que vinha com o passar dos anos, aprofundou ainda mais seus momentos de melancolia. Em uma rara aparição pública durante um tributo a artistas britânicos, foi visível sua emoção ao lembrar dos que já se foram. Suas palavras, embora breves, carregavam uma intensidade quase dolorosa. Cada vez que um deles partia, eu sentia como se um capítulo da minha vida estivesse sendo arrancado. Foi também nesse período que ela sofreu um acidente doméstico que, embora não fatal, trouxe sérias limitações físicas temporárias. Uma queda em sua residência a obrigou a passar por um processo de recuperação que, para uma mulher ativa e independente como ela, foi extremamente difícil. Sentir-se vulnerável fisicamente agravou sua já delicada situação emocional. E, como sempre fez, optou por esconder a gravidade da situação da imprensa e do público. Não queria ser vista como frágil. Não queria piedade. Mas, por dentro, sentia que o corpo começava a não acompanhar mais a mente, e essa percepção foi mais uma sombra a pairar sobre seu espírito. Ainda assim, mesmo nesse período de silêncio e retração, Petula nunca deixou de ser artista. Mesmo sem lançamentos frequentes ou aparições constantes, ela continuava compondo, escrevendo e, de vez em quando, ensaiando sozinha diante do piano. A arte, ainda que de forma discreta, seguia sendo seu abrigo. Em alguns momentos, chegou a gravar pequenas apresentações em casa, apenas para amigos próximos ou para os filhos. Eram momentos em que voltava a sentir-se viva. Nessas canções solitárias, sem plateia, sem figurino, sem maquiagem, Petula talvez tenha sido mais autêntica do que em qualquer outro momento de sua carreira. Aos 92 anos, Petula Clark surpreendeu o mundo ao romper, com serenidade e coragem, um silêncio que havia perdurado por décadas. Ao longo de sua trajetória, sempre foi conhecida por sua postura discreta, por evitar escândalos e por não expor em demasia os aspectos mais delicados de sua vida pessoal. Sua figura pública era cuidadosamente moldada, elegante, recatada, constantemente associada à leveza de suas músicas e ao encanto dos palcos. Mas com o passar do tempo, e com a aproximação de uma fase mais contemplativa da vida, Petula entendeu que não precisava mais proteger uma imagem idealizada. Ela percebeu que, mesmo após uma vida inteira dedicada ao entretenimento, ainda havia algo que ninguém conhecia: a sua verdade interior. E foi justamente essa necessidade de reconexão com sua essência que a levou, já na 9ª década de vida, a abrir seu coração como nunca antes. Em uma entrevista emocionante concedida a uma rádio britânica, em um formato íntimo e sem pressa, Petula falou pausadamente, com a voz ligeiramente embargada, como quem estava tirando um peso das costas. Não havia ali nenhuma tentativa de autopromoção ou de gerar manchetes fáceis. Era apenas uma mulher muito experiente e profundamente consciente do próprio passado,
Decidida a deixar claro que por trás da artista havia uma alma marcada por escolhas difíceis, saudades não vividas e um silêncio que muitas vezes doeu mais do que qualquer crítica. Logo no início da conversa, Petula compartilhou uma reflexão que definiu o tom do diálogo. Acho que cantei muitas músicas felizes para esconder tristezas que nunca soube dizer em voz alta. Essa frase, dita com naturalidade, revelou o quanto sua carreira foi também um escudo emocional. As canções alegres e as melodias animadas eram, muitas vezes, um recurso para disfarçar o que realmente sentia. Uma das revelações mais impactantes dessa entrevista, e que logo se espalhou pelas redes sociais e programas de televisão, foi sobre o grande amor não vivido da vida de Petula. Pela primeira vez, ela confirmou, com todas as letras, que viveu, na década de 1970, um relacionamento intenso e secreto com uma mulher. Uma relação que floresceu nos bastidores do show business, envolta em carinho, admiração mútua e uma cumplicidade que ela jamais havia experimentado antes. Segundo suas próprias palavras, esse foi o único vínculo emocional que a fez se sentir plenamente compreendida, respeitada e segura. No entanto, o medo da reação da mídia, do público e até mesmo de sua própria família fez com que Petula optasse por encerrar o relacionamento e esconder tudo durante décadas. Ela me conhecia mais do que qualquer pessoa. Eu me sentia viva ao lado dela, mas também apavorada. Achei que, se o mundo soubesse, minha carreira acabaria. Então, escolhi o silêncio. Mas esse silêncio foi o que me afastou da felicidade. Disse, com lágrimas nos olhos. Essa confissão não foi feita com arrependimento, mas com a tristeza serena de quem compreende que certas escolhas são moldadas pelo tempo e pela cultura em que se vive. Petula não acusou ninguém, não apontou culpados, apenas lamentou que, naquela época, não houvesse espaço para ser quem ela era sem medo. Essa revelação comoveu profundamente fãs de todas as gerações. Para muitos, foi uma lição de honestidade tardia, mas profundamente necessária. Mostrou que mesmo aqueles que vivem sob os holofotes mais intensos também podem carregar segredos pesados e que nunca é tarde demais para abraçar sua verdade. A forma como ela falou sobre essa parte de sua vida emocionou pela delicadeza, pela sinceridade e pela ausência de dramatização. Foi um desabafo puro, quase confessional, que aproximou ainda mais o público da mulher por trás da artista. Mas não foi apenas sobre amores secretos que Petula resolveu falar. Ao longo da conversa, ela também revelou episódios de solidão profunda durante os anos de maior sucesso. Disse que havia noites em que, após grandes shows, se trancava no quarto de hotel e chorava por horas, sentindo que havia perdido a si mesma em meio a tanto brilho. As pessoas aplaudiam, sorriam, pediam autógrafos. E depois eu voltava para um quarto vazio, onde só havia o som do meu próprio silêncio. Era ali que eu me perguntava, e se eu tivesse escolhido viver de outro jeito? Petula compartilhou que, durante anos, viveu como se interpretasse um papel. A artista perfeita, a mulher que nunca envelhecia, a estrela sem defeitos. Mas, por dentro, havia uma alma em conflito, pedindo por pausas, por autenticidade e por um pouco mais de paz.